Iniciamos então o módulo 9 sobre os vírus. Olha bem, um tema totalmente atual, né, pessoal do sétimo ano? Então, os vírus, eles estão muito na onda hoje, né, por causa, né, dessa pandemia que nós estamos passando, causada aí pelo novo coronavírus, né, que é um vírus. Então, nós já vemos aqui, já no começo da apostila, dizendo que algumas doenças são causadas por vírus, como, por exemplo, as hepatites, né? A IE, a febre amarela, a dengue, a febre chikungunya, a AIDS, né? E também agora que está, né, nos afligindo tanto esse problema, que é o coronavírus. Muito bem, quem são os vírus? Os vírus, eles são organismos bem pequenos, né? Ou seja, bem menores do que uma bactéria, né? Que eles possuem uma estrutura totalmente diferente dos demais seres vivos. Existe um grande questionamento se o vírus ele é um ser vivo ou não é um ser vivo. Durante um grande período da ciência, os vírus eles não foram considerados como seres vivos porque eles não possuem célula, ou seja, eles são acelulares. Bem, passado um determinado tempo, os vírus e os pesquisadores, né, eles determinaram que os vírus eles poderiam ser considerados como seres vivos porque, apesar de não terem células, mas eles conseguiam se reproduzir desde que estivessem no interior de uma outra célula. E eles também conseguem se adaptar ao ambiente. Esse é o grande problema dos vírus, né? Eles têm uma característica recombinante que fazem com que eles sofram uma mutação e de tempo em tempo eles consigam se reorganizar e se manter vivos numa célula hospedeira. Muito bem. Então, nós temos aqui no final da página 275 as características em comum entre os vírus e os seres vivos, né? Apresentam material genético, conseguem se reproduzir e também se adaptam ao ambiente. Agora, o que diferencia dos seres vivos? Eles são acelulares, né? Então, assim, eles não possuem células, né? São acelulares, reproduzem-se no interior de células de um ser vivo, ou seja, eles são chamados de parasitas obrigatórios. E eles não apresentam transformações de substâncias em seu interior, como ocorre nas células em geral. Bom, então vamos ver como é a estrutura desse vírus. Olha lá, como eu falei para vocês, eles são chamados de acelulares. A palavrinha acelular, nós já estudamos isso, né? Significa ausência de célula. Então, é o único organismo que não possui célula. O que ele tem? Ele tem um material genético, né? O DNA, por exemplo, e envolto uma cápsula de proteína, né? A gente chama um envelope, né, de proteínas que fazem com que ele consiga manter a sua estrutura. Então, a partir daí, quando os vírus eles atingem um outro organismo que tem célula, eles vão conseguir se reproduzir, né, quando eles estiverem dentro de alguma célula, e por isso eles são chamados de parasitas obrigatórios. Obrigatórios por quê? Porque eles necessariamente precisam de uma outra célula para ele poder se reproduzir. Bom, nós vamos ver que os vírus eles não atingem apenas o ser humano, os animais, eles também podem atingir alguns vegetais. Então, nesse Você Sabia, você vai poder estar lendo, né, sobre alguns vegetais, né, plantas que também podem ser acometidos por vírus. Bom, agora, por que estudar os vírus, né? Então, essa é algo que é tão importante a gente estar estudando. Os vírus, eles têm uma estrutura diferenciada. Eu vou usar até a atividade número 1 para a gente poder explicar, né, como é essa estrutura desse vírus e depois, em seguida, a gente já vai falar um pouquinho sobre a importância. Então, vocês veem aqui, olha,
que eles têm uma cápsula, nós chamamos isso aqui de cabeça, né? Que é a cápsula de proteína. Lá no interior nós vamos encontrar, olha lá, ó, o material genético, né? Por exemplo, o DNA. E ele tem uma estrutura que o sustenta, que é a cauda, né? E também as fibras que dão a sustentação nesse vírus. Bom, qual que é a importância da gente estudar? O grande problema é que eles podem causar doenças. Então, a grande importância médica está relacionada com os quadros de doenças que eles podem causar. Então, está aí o grande motivo, né, de nós estarmos estudando os vírus em geral. Olha bem, as doenças causadas por vírus, elas são conhecidas como virose. Então, isso, às vezes a gente acaba escutando falar, a criança está com virose. Então, ou seja, ela tem um vírus dentro dela, e esse vírus, ele pode aparecer de maneiras diferenciadas de pessoa para pessoa, né? Então, você já escutou às vezes falar assim, o menino pegou catapora, mas foi fraca. O outro, não, pegou catapora, mas foi forte. Por que isso? Dependendo da quantidade e da reação imunológica do sistema de defesa do organismo, faz com que esse vírus ele consiga se reproduzir de uma maneira mais agressiva ou menos agressiva. Boa parte dos vírus, eles possuem uma maneira em que eles conseguem destruir algumas células do ser humano, tá? Porém, o ser humano ele tem meios também para que consiga combater esses vírus. Então, nós vamos ver que as pessoas que são acometidas por algum tipo de virose, praticamente conseguem, na maioria dos casos, sobreviver. Outra situação é que hoje, graças às vacinas que existem, o ser humano ele já gera, depois que ele tomou uma vacina, anticorpos, células de defesa que conseguem combater esse vírus quando ele entrar no nosso organismo. Bom, como que acontece a transmissão desses vírus? Eles podem acontecer de várias maneiras, tá? Então, olha, o contato direto com a área lesionada. Então, por exemplo, se a pessoa tiver uma lesão, uma ferida, então o vírus ele entra por essa ferida. O contato de fluidos corporais, como por exemplo o sangue, o suor, a urina, as fezes, né? A mucosa na boca, né? No nariz, na orelha. Então, todos esses fluidos que a gente tem no nosso corpo, também é uma via aonde ele pode entrar. O contato com a saliva, né? Por exemplo, o cachorro que está com a raiva, né, que é o vírus da raiva, ao morder o ser humano, a saliva do cachorro tem bastante vírus e por causa da mordida, né, entra em contato com o nosso sangue e nos contamina. E também o contato com as gotículas de saliva dispersos no ar. Então, olha quantas doenças que vêm aí por causa da saliva, né? A catapora, a rubéola, o sarampo, a cachumba, todas doenças que nós estamos acostumados a escutar, mas que em sua maioria elas não estão mais no nosso meio, graças às vacinas que são disponibilizadas para o ser humano tomar aí já nas primeiras fases, nos primeiros anos de vida. Muito bem, se nós falarmos agora um pouquinho sobre o contágio aí do coronavírus, nós vamos ver que também tanto os fluidos, né, da mucosa, do nariz, da boca e também a saliva, as partículas que estão dispersas no ar, que ficam em contato com a pele, vai poder também ter a transmissão desse novo vírus. Quando a gente fala novo vírus, gente, significa que é um vírus renovado, tá? Por isso que fala novo coronavírus, porque o corona ele já existe há um bom tempo. E também outros meios, olha o contato sexual, então, por exemplo, a AIDS, né, a herpes, a hepatite, ela pode ser pega através do contato sexual. Olha também
o consumo de água e alimentos contaminados, né? Então, olha a importância da gente estar fazendo uma boa higienização dos nossos alimentos, da água que a gente bebe, um bom tratamento, porque ela pode ser um meio de transmissão dos vírus. E também, olha bem, a picada de mosquitos. Então, algumas doenças como a zika, dengue, a febre amarela, podem ser transmitidas através desses pequenos animais, né, os mosquitos que levam o vírus. Não é o mosquito que causa a doença, mas sim o vírus que está dentro dele. Como que nós podemos nos prevenir? Então, a prevenção e o tratamento é muito importante. Hoje, a melhor forma de prevenção é através daquilo que nós chamamos de vacina. É o que? É a gente se imunizar, ou seja, tornar o nosso corpo saudável e protegido já desde o começo da nossa vida, tá? Algumas vacinas, elas têm que ser retomadas novamente, né? Ou ter uma segunda dose para que o reforço que nós chamamos, né? Para que essa imunização, essa proteção do nosso organismo realmente venha acontecer. Bom, algumas outras doenças também elas podem ser causadas aí por vírus porque elas estão aonde? No ambiente em que nós visitamos, ambientes que nós temos contato, tá? Então, assim, no caso do coronavírus, então, que maneiras que a gente tem de prevenção? Então, usar as máscaras, né? Fazer a limpeza e higienização das mãos com água e sabão. Mas por que, professor, água e sabão? Porque a água e o sabão é uma combinação que ele atinge essa camada de proteína dos vírus, né? E isso destrói, acaba com o vírus. O álcool gel 70% também é um outro produto químico que ele faz uma aderência com as proteínas dos vírus, destruindo essa camada protetora e, em consequência, matando o vírus. O outro meio de fazer a prevenção e tratamento, né, quando as doenças são transmitidas por via sexual, é o uso de preservativos, né, e também a escolha dos parceiros com bastante segurança. Bom, para a gente finalizar esse capítulo, nós vamos ver que hoje em dia já existe um trabalho na ciência, né, na biotecnologia, que faz o que nós chamamos de terapia genética. Essa terapia genética é uma modificação, né, do material genético dos vírus que fazem com que ele consiga atenuar ou diminuir a influência, né, desses vírus para a humanidade. E outra importância também é a importância ecológica, né, e ambiental. Isso aí nós chamamos de controle biológico. O que é o controle biológico? É quando nós utilizamos algum tipo de praga, algum tipo de inseto, né, algum ser vivo, que ele se torna um inimigo natural desses vírus. Tá? Então, no caso da apostila, traz aí o controle biológico que as lagartas elas fazem, né, nas plantações. Então, se o produtor ele não tomar cuidado com a disseminação dessas lagartas, ele vai ter grandes prejuízos, né, nessa produção aí dos seus alimentos, tá? E também nós temos o tratamento de esgoto, né? Os esgotos devem ser tratados para que possam retornar ao ambiente de uma maneira límpida e com bastante eficácia contra esses micro-organismos.